O tema da nossa palavra de hoje é derrubando as muralhas que me impedem de aproximar-se de Deus. Amém? Quando o pastor Lindo me convidou para trazer a palavra no dia de hoje, a primeira resposta foi sim. Claro, pastor, pode contar comigo. Por que eu disse sim? Porque eu tinha acabado de preparar uma palavra, no qual ministrei poucos dias no Riozinho, com o tema Os Improváveis. Essa palavra estava no meu coração naquele dia. Então eu aceitei, vamos lá, se Deus me chamou para isso. E depois disso, agora há pouco tempo, poucos dias para cá, se aproximando do dia de eu ministrar, o Senhor me acordou de madrugada e falou, você vai falar outra palavra. E aí, como que fica o pregador, né? Vamos para o joelho no chão. Deus colocou no meu coração o desejo de falar sobre essas muralhas. As muralhas que têm impedido os irmãos de se aproximar do Senhor. Talvez você pergunte assim, mas como que pode uma pessoa ficar longe de Deus, se a Bíblia fala que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares? Eu quero focar com vocês hoje, nessa noite, na questão de estar longe da vontade de Deus, amém? Então toda vez que eu usar essa expressão, longe de Deus, tenha em mente essa expressão, essa palavra, longe do centro da vontade de Deus. Porque é impossível nós ficarmos longe de Deus, mas longe do centro da vontade de Deus, sim. Então eu preparei essa palavra, ministrada pelo Senhor Jesus, é claro, primeiramente, essa palavra para que nós possamos meditar nela. A introdução da minha palavra de hoje é: as muralhas são barreiras que criamos ao longo do tempo de nossas vidas, que tem como objetivo de nos separar do Criador. Muralhas essas que podem ser identificadas como desânimo, preguiça, como o Wilson falou aqui, conexão, preguiça, falta de fé e até mesmo indisposição. Um exemplo, o indivíduo não tem prazer em estar na casa do Senhor nos dias de culto. Deixa eu ver aqui para não me perder. O indivíduo não tem prazer em estar na casa do Senhor nos dias de culto. Muitas vezes provocada pelo inimigo das nossas almas, por pessoas ao nosso redor e na maioria das vezes provocada por nós mesmos. Precisamos ficar atento em relação a esses comportamentos. Essa palavra, amados, tem como objetivo de alertar aos irmãos, para que não procedamos dessa forma. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastamos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que qualquer todos. Assim fixamos o olhar nas coisas que não se vê. Deixa eu voltar, querido. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos o olhar não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois que as coisas que se vê é transitório, mas os que não se vê é eterno. Baseado nisso, querido, eu quero entrar nessa noite com essa palavra: derrubando as muralhas que me impedem aproximar de Deus. O texto base para nós hoje é Lucas capítulo 19, do versículo de 1 a 10, e vamos falar sobre Josué capítulo 6. O cenário para a palavra de hoje é Jericó. Todos nós sabemos, já ouvimos falar sobre a palavra de Jericó, uma cidade historicamente falada, muito fortificada, onde tem as suas muralhas extremamente resistentes. Segundo a arqueologia, os seus muros chegam de 2 a 6 metros de largura. A altura dos seus muros chegam de 4 metros a 7 metros e meio de altura, contendo algumas torres que podem chegar até 9 metros de altura, da onde era que os vigiam cuidavam da cidade. Cidade essa, muralhas essas que vieram ao chão com a ação de Deus e a participação de Josué, quando o Senhor convocou Josué para que derrubasse essas muralhas. Em determinado momento, o rei daquela cidade aprisionou os israelitas, aqueles que estavam caminhando do Egito para Canaã.
E por causa dessa situação, a cidade reforçada, porque os muros eram difíceis de ser derrubados, então o Senhor convocou Josué para que ele, junto com os sacerdotes, derrubasse os muros de Jericó. Os muros de Jericó eram muros físicos, muralhas. E para contracenar com isso, eu escolhi a história de Zaqueu, que é o que eu acabei de falar para vocês agora, de Lucas capítulo 19. A história de Zaqueu. No tempo de Josué, Jericó era uma cidade, era uma fortaleza física e impenetrável. No tempo de Zaqueu, a muralha era social e espiritual. Ele era um publicano rico, porém odiado e excluído pela sociedade. Aplicação da nossa palavra. Todo lugar onde Deus quer operar um milagre costuma ter uma muralha que tem como objetivo impedir o acesso ou anular o processo da salvação. Vamos ler o livro de Lucas. Abram sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Amém? Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Não podia, por causa da multidão, pois que era pequeno de estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade do que tenho aos pobres. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Feche os seus olhos, baixe a cabeça. Papai querido, hoje nessa noite eu quero me colocar à sua disposição. Deus, nessa noite importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Que a Tua palavra possa vir falar aos corações dos meus irmãos, através da minha vida, que eu possa ser um canal de bênção, que essa palavra, Deus, possa achar morada, como o Senhor achou na casa de Zaqueu, Pai. Em nome de Jesus, eu oro hoje e sempre, Deus. Amém. Identificando as muralhas de Zaqueu. Para chegar até Jesus, Zaqueu teve que derrubar 3 muralhas invisíveis. Nós vamos falar da primeira muralha, a muralha da estatura, limitação pessoal. Ele era baixo e não conseguia ver Jesus por conta própria. Segundo o irmão João, uma vez escutando ele ministrar aqui, ele estava dando uma palavrinha, irmão João é a benção. Ele falou que Zaqueu era tão pequenininho, mas tão pequenininho, gente, que ele sentava no meio-fio e ainda balançava as pernas. Dá para acreditar, não tem isso? Pena que ele não está aqui, né? O irmão João é figura. Quem conversa com ele poucos minutos ele já solta uma piadinha. Ele é uma benção. Um abraço, irmão João. Quero dar um abraço para você que está me assistindo também pela rede social. Qual era a limitação, segundo a Bíblia, de Zaqueu? A limitação de Zaqueu, queridos, era a sua estatura. Ele era um homem pequeno. E a Bíblia fala que quando Jesus adentrou em Jericó, que ia passando, ele ficou sabendo que Jesus passaria por aquele determinado lugar. Ele procurou ver Jesus, só que não conseguiu. Por 2 motivos. A multidão o impedia porque ele era pequeno, e a gente pode ter experiência com isso. Quem é que já tentou ver alguma coisa através da multidão? Dificilmente você consegue ver. Com muito esforço, talvez. A multidão o impedia de ver Jesus. A limitação que ele rompeu nesse dia, que eu quero trazer para vocês, foi a sua estatura, a sua pequenez. Ele
articulou no seu coração o desejo de buscar o Senhor. Ele articulou no seu coração a ansiedade de querer ver Jesus. E a estratégia de Zaqueu foi o quê? Subir na árvore, como diz o texto. No versículo 3, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. E aí, então ele teve a brilhante ideia de quebrar o impedimento da vida dele, de quebrar a sua limitação. Assim ele correu adiante, viu uma figueira e então subiu nela para ver quem é Jesus. Eu quero tirar para vocês aqui, querido, uma experiência tremenda para vocês. Toda vez que o ser humano tentar, pelo menos tentar, foi o que aconteceu com o Zaqueu aqui, se aproximar de Jesus, você não vai voltar mais a mesma pessoa do jeito que você era. Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Embora você pense que ele não esteja te vendo, ele está te vendo, como diz Jeremias capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando atentamente os bons e os maus. Entenda isso. Quando a sua natureza, quando o seu eu querer se aproximar do Senhor, pode ter certeza, Deus vai preparar o ambiente, Deus vai preparar o local e as coisas vão acontecer na sua vida, como Zaqueu. A ideia de Zaqueu era o quê? Eu vou ver quem é Jesus, porque ele é um homem muito falado, todo mundo comenta sobre ele. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. E então a brilhante ideia dele foi subir na árvore. Eu imagino, queridos, se uma árvore já é alta para nós, imagine para Zaqueu, que era menor do que nós. Zaqueu de boa lá em cima, lá só, esperando passar a multidão. Na cabeça dele, com certeza, jamais Jesus o chamaria pelo seu nome. Jamais. Zaqueu está ali, quando Jesus chega e passa debaixo, levanta os olhos para cima e fala: Zaqueu, olha só, chama pelo nome. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Amém? Quem quer que Jesus pose na sua casa nessa noite? Glória a Deus, eu também. Vou precisar de mais água, gente. Glória a Deus. Então, Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus, como diz o texto, com júbilo. Mas todas as vezes que nós se aproximamos do Senhor, algo de nós é transformado, gera à nossa volta os murmúrios, né? As conversas. Esse cara crente, esse cara indo na igreja, foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. As pessoas, os religiosos, primeiro que Zaqueu era um cara odiado pela cidade, né? A Bíblia fala que ele era um funcionário de Roma, ele cobrava impostos, e além de cobrar o imposto, ele extorquia o povo com mais, cobrava além do que devia. Então, por causa dessa situação, Zaqueu era um homem odiado pela sociedade e pelos religiosos. Para os religiosos, Zaqueu era um pecador e jamais Jesus poderia pousar na sua casa. Jamais. Infelizmente, os religiosos olham dessa forma: uma pessoa pecadora como uma pessoa que não tem dignidade de receber o nosso Deus na casa deles. Para contracenar com a história de Zaqueu, em relação à sua estatura, sua limitação, eu separei aqui 3 mulheres que eu quero homenagear, todas as mulheres da igreja hoje, em especial minha esposa, minha irmã que está aqui. Deus abençoe vocês, queridas. Minha esposa é a mulher que ganhou meu coração, né? Amém? Eu separei 3 mulheres aqui, para nós contracenar com a história de Zaqueu, vencendo a limitação. A primeira mulher é uma mulher muito conhecida. A Bíblia não traz o nome dela, mas fala que ela é a mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo 6, versículo 20 diz: Nisso uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e o tocou na orla do seu manto. Por que eu escolhi essa mulher, queridos? Porque você tem uma pessoa
que rompeu toda a sua limitação, que um ser humano poderia romper, é essa mulher, a mulher do fluxo de sangue. Imagine comigo, quando você mergulha no estudo e entende a dimensão do problema dessa mulher, você vai falar, essa mulher é uma vitoriosa. Essa mulher arrebentou. 12 anos sangrando. Aqui tem médicos, com certeza, na igreja, vai entender o que eu estou falando. Imagine uma mulher sangrando durante 12 anos. Essa mulher não tinha saúde. Era uma mulher anêmica, uma mulher debilitada, não tinha disposição. Ela praticamente era uma mulher quase que inválida, presa na sua casa. E a história vai dizer que ela era uma mulher muito bem sucedida também. E ela gastou todos os seus recursos para resolver o seu problema, para estancar essa sangria. E não teve êxito. Em determinado momento, ela ouve falar que de Jesus está passando por aquele lugar, pela rua da casa dela. Essa mulher tira força da onde não tinha, disposição da onde não tinha, ânimo da onde não tinha. Na cabeça dela era, se eu chegar perto de Jesus e tocar nele, eu serei curada. E se você for mergulhar nos textos, nos estudos, você vai ver que ela fez isso. Ela conseguiu sair da sua casa. Ela foi até a multidão onde Jesus está passando. E com muito custo, ela não conseguiu tocar em Jesus, mas ela tocou nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, algo tremendo acontece. O Senhor sentiu o toque dela nas vestes dele. É coisa de filme, é coisa de... queridos, olha, é cena de filme. Eu imagino Jesus caminhando, aquela mulher toca nele, e ele para, aquela multidão toda que vem atrás dele também para, os discípulos também param, e Jesus olha para o lado e fala, alguém me tocou. Glória a Deus. Os discípulos falam, Jesus, é claro, é óbvio que alguém te tocou. Nós estamos no meio de uma multidão, nós estamos praticamente sendo comprimidos pelo povo aqui, alguém te tocou. Mas Jesus falou, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus recebeu aquela mulher foi curada e ela voltou para sua casa sã e salva. Essa é a primeira mulher que eu usei para vocês como exemplo de limitação, de superação. A segunda mulher que eu quero usar para vocês aqui nessa noite é a mulher cananeia, que eu gosto muito de falar dessa mulher, que está no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 22. Diz assim, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mais uma mulher que também tem um exemplo de superação. Uma mulher que rompeu a limitação. Uma mulher cananeia, totalmente contrário dos padrões do Senhor, para o que o Senhor tinha vindo. Uma mulher que adorava outros deuses, incluindo um deles Baal, cultuava outros deuses. E eu imagino essa mulher, queridos, numa situação onde ela encontra sua filha endemoniada e ela tentou de todos os recursos que da religião na época dela ensinou ela a fazer e não obteve êxito. Quando o assunto é demônio, querido, é espiritualidade, só funciona se for o sangue do Cordeiro. Amém? Jesus Cristo de Nazaré. Então essa mulher está naquela situação. A filha dela está sofrendo muito. E ela também ouve falar de que Jesus ia passando por aquele lugar. Mais uma vez Jesus passando, querido. Ela sai da sua casa e vai de encontro ao Senhor. E mais uma vez a multidão se aparece como um obstáculo para aquela mulher se encontrar com Jesus. Ela tentou de todos os meios se aproximar de Jesus e não conseguia. Ela desenvolveu no seu coração uma estratégia. E qual foi a estratégia dela? Gritar. Essa mulher prontou um pampeiro, um griteiro atrás de Jesus, atrás daqueles que estavam seguindo Jesus, ao ponto que essa mulher gritava tanto que ela incomodou os discípulos. Os próprios discípulos falaram, Jesus, despede a quem vem gritando. Em outras palavras, está incomodando o Senhor. E então Jesus para a multidão, recebe essa mulher e ela abre o seu coração para Jesus
e fala a situação dela. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Não tenho o que fazer. Tudo o que eu podia fazer, eu fiz. E aí Jesus começa a tratar essa mulher e diz: olha, eu fui enviado senão para os filhos perdidos da casa de Israel. Jesus estava se referindo aos judeus, porque ela era uma mulher cananeia, pertencente a outros deuses. Não é lícito eu pegar a comida dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Não é que Jesus chamou ela de cachorra, não. Era o costume daquela época. Assim como o Senhor comparava os seus filhos perdidos, os filhos dele de ovelha, comparava aqueles que não eram o segmento nosso, religioso, como os cachorros. Então Jesus pega e fala: olha, não é lícito eu pegar o alimento que eu estou trazendo para os filhos perdidos da casa de Israel e deitá-lo aos cachorrinhos. E essa mulher surpreende Jesus de uma forma tão poderosa que até o próprio Cristo não aguentou. Sim, Senhor, eu sei disso, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Queridos, misericórdia, né? Até eu ali, eu falo: não, Jesus, libera a benção. Essa mulher não se importou com o que falavam a seu respeito, como comparavam a eles, como os cachorrinhos que sejam. Ela se rebaixou ao máximo e disse assim, em outras palavras: Senhor, eu sei que o Senhor veio, o Senhor foi enviado para os filhos perdidos da casa de Israel, para os judeus, mas eu também preciso, Deus. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu necessito de ser tocado pelo Senhor. Estou numa situação tão constrangedora, tão complicada, que se não for uma palavra do Senhor, não vai ser resolvido a minha situação. Então o Senhor libera a bênção, a filha dela liberta, e essa mulher voltou para casa. Eu acredito, querido, a Bíblia não fala, mas eu acredito que essa mulher teve uma transformação de vida genuína, por causa do encontro dela com Jesus. Amém? A terceira mulher é Ana, a mulher estéril. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção ao mulher. Deixa eu voltar, queridos. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu edificarei o Senhor todos os dias da vida dele, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Um texto muito conhecido. Ana, esposa de Eucana. Eucana tinha uma segunda esposa naquela época, era permitido, por nome de Penina. Ana não podia ter filhos, Penina tinha filhos. E Penina tinha uma provocação com Ana, porque Eucana a Bíblia fala que Eucana amava ela mais do que Penina. E pelo fato de Ana não ter filhos, Penina humilhava ela diariamente, debochava dela. E o texto fala que uma vez por ano eles iam em determinado lugar, um lugar muito distante da sua casa, eles iam sacrificar ao Senhor e cultuar ao Senhor. E em uma dessas ocasiões, Ana fez essa oração aqui ao Senhor. E o Senhor atendeu o pedido de Ana. A limitação da Ana, a superação dela, foi aceita pelo Senhor. Ela quebrou a limitação dela. Ela deixou de ser estéril para ser uma mulher que tem filhos. E isso alegrou o coração dela. Um outro camarada também que eu quero usar agora, um homem, com um exemplo de superação e limitação pessoal, é Nicodemos. João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e esse de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu tiro o chapéu para esse camarada aqui, Nicodemos, porque a cultura dele, judaica, jamais permitiria ele fazer o que ele fez. Jesus provocou uma insatisfação muito grande na vida dos judeus naquela época. Primeiro que eles não aceitavam Jesus como sendo o Messias.
como sendo o enviado de Deus. Eles procuravam todo o tempo achar uma brecha para incriminar o Senhor, ao ponto até de matá-lo. Esse cidadão, Nicodemos, percebendo o que Jesus fazia, os milagres que ele fazia, as maravilhas que ele fazia, chamou a atenção dele. E ele, num particular, escondido dos seus parceiros, dos seus superiores, ele procurou ver quem era Jesus e conversar com ele. E o encontro foi tremendo, queridos. Eu quero partir para a segunda muralha. Nós falamos da muralha da limitação, eu quero falar da muralha da multidão, exposição externa. As pessoas ao redor impedem de chegar perto. A muralha sempre foi um problema na vida daqueles que querem se aproximar de Jesus. Nós podemos ver aí o exemplo que eu acabei de citar agora. O próprio Zaqueu, querendo ver Jesus e não podia, teve que subir na árvore. Nós falamos da mulher do fluxo de sangue, querendo se aproximar de Jesus e não podia por causa da multidão. Nós falamos da mulher cananeia, que queria se aproximar de Jesus também e não podia por causa da multidão. Toda a vez que você for se aproximar do Senhor, é bem possível que aconteça alguma coisa relacionada a isso. Quer uma experiência? Marca um dia do encontro para você ir. Chegou no dia de quantos obstáculos, quantas situações que aparecem que tentam impedir o indivíduo de ir no encontro. É impressionante. É tantas coisas que a gente vê que fala assim, não tem cabimento. Justamente nesse dia, nessa hora, acontece. Tem outro camarada aqui, que a multidão também foi um problema na vida dele. O paralítico de Cafarnaum. A Bíblia conta a história no Lucas capítulo 5, versículo 17 a 26, um homem que era paralítico, e Jesus, quando chega em Cafarnaum e começa a realizar as suas reuniões, 4 amigos pegaram esse cidadão, amarraram numa maca e tentaram levar até Jesus. Não conseguiram por causa da multidão. Então eles tiveram a ideia de subir no telhado, tirar as telhas e descer ele na frente de Jesus. Você vê como que a multidão dificulta o acesso do indivíduo a Deus. Um outro camarada que eu gosto pra caramba dele aqui é o cego de Jericó, Bartimeu. Esse cara é uma benção. Bartimeu, o cego de Jericó, também realizado em Jericó, querido. Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. Ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, perguntou: o que está acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha aqui, mais uma vez a multidão o impedindo, e mais uma vez um ser humano procurando uma estratégia de se aproximar do Senhor, de romper a sua limitação também, romper essa barreira que é a multidão. A estratégia dele foi gritar, queridos. Já que ele não podia ver, então ele começou a gritar desesperadamente. O que nós aprendemos com isso? Tem situações na nossa vida que vai ser preciso você abrir a sua boca. Ficar calado não vai resolver. Ficar murmurando pelos cantos piorou. Esse cego aqui nos dá uma experiência tremenda de que abrir a boca e clamar por misericórdia é a melhor opção que nós podemos ter. Os que iam adiante dele repreendiam, mais uma vez a multidão, querido, repreendiam para que ficasse inquieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Eu fico olhando se esse ceguinho aqui fosse mineiro, ele falava assim: uai, eu quero enxergar, Jesus.
Cara, que coisa maravilhosa é poder ver Jesus operando um milagre na vida das pessoas. E a simplicidade com que acontece. Nada muito, nada. Coisa simples. O Senhor age no meio da simplicidade. E nós temos que tomar muito cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite hoje. A Bíblia fala de duas portas. A porta larga, que leva ao caminho da perdição, e a porta estreita, que conduz à salvação. A larga, por si só, já está dizendo, vai passar muita gente. Uma multidão. Cuidado com a multidão. A multidão sempre foi um problema na Bíblia. Foi um problema na vida de Zaqueu, foi um problema na vida da mulher do fluxo de sangue, foi um problema na mulher cananeia, foi um problema na vida do paralítico de Cafarnaum, foi um problema na vida do paralítico do tanque de Betesda também, querido. Toda vez que aquele homem era para ser curado, que o anjo de si movimentava as águas, ele não conseguia chegar, porque a multidão o impedia. Cuidado com a multidão. Só para vocês terem noção, Mateus 27:17. Jesus perante Pilatos. Era o costume daquela época, quando prendia um, soltar outro. Então Pilatos, diante da multidão, perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Cristo chamado Jesus? E a multidão preferiu Barrabás. Cuidado com a multidão. Amém, queridos? Vamos para a terceira muralha, a muralha do pecado. Barreira espiritual. Sua fama de corrupto criava um abismo entre ele e a comunidade. A Bíblia está falando de Zaqueu. Como eu falei no início, Zaqueu era um homem odiado pela sociedade, pelos religiosos. Eles achavam ele um homem corrupto, pecador, porque ele extorquia o povo. Na visão daquele povo, Jesus jamais poderia ter entrado na casa de Zaqueu. Os religiosos viam Zaqueu como um homem pecador, por isso não concordavam com a presença de Jesus na sua casa. Isso nós podemos ver em Lucas capítulo 19, versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se. E ele se hospedou na casa de um pecador, o texto diz. Eu acho maravilhoso de Jesus, quando o assunto é religiosidade, Jesus detona, gente. Lembra da mulher adúltera? Os fariseus, os judeus pegaram aquela mulher adulterando, levou e jogou na frente de Jesus e falou: a lei fala que é para nós apedrejar. O que o Senhor diz? Quem não tem pecado que atire a pedra. Glória a Deus. O Senhor sempre, Jesus jamais vai deixar a religiosidade passar por cima do seu ministério. Religiosidade versus Jesus. Quando o alvo de Jesus for você, ele jamais vai se importar com o que diz os religiosos, pois ele nos vê além de um olhar humano. Ele nos enxerga com um olhar tridimensional. Nós olhamos as pessoas à sua altura e à sua largura. O Senhor olha a altura, a largura e olha o interior. Foi assim que Jesus viu Zaqueu em cima daquela árvore. Jesus, quando ia passando debaixo daquela árvore, eu acho que ele imaginou assim: tem alguma coisa de bom nesse rapaz aí. Desce, Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Amém? De excluído para filho de Deus. O que eu mais gosto, querido, é quando Jesus entra na casa de Zaqueu e Jesus começa a ensinar. Como eu disse para os irmãos, aqueles que se aproximam de Deus não conseguem voltar diferente. Alguma coisa tem que acontecer diferente na vida desse homem. Lucas capítulo 19, versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha, o que Jesus viu na vida de Zaqueu? Enquanto os religiosos o oprimiam como um pecador, enquanto eles rejeitavam ele como ser humano, o Senhor via nele bondade, o Senhor via nele capacidade de perdoar, uma pessoa de um coração bom. E quando Jesus está ali ministrando a palavra na casa dele, a palavra do Senhor, o Evangelho, começou a fazer a mudança no seu interior.
E o resultado foi isso que eu acabei de falar. Senhor, a metade que eu tenho eu dou aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus conclui dizendo, e disse-lhe Jesus, hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Falando ainda sobre o pecado, querido, eu quero usar um outro exemplo de uma outra mulher, que também é tremenda essa mulher, queridos. A mulher samaritana. No livro de João, capítulo 4, versículo de 5 a 16. Assim chegou Jesus a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira desse poço, e isso se deu por volta de meio-dia. Meio-dia, queridos. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me um pouco dessa água. Os discípulos tinham ido comprar comida na cidade. Eu quero falar dessa mulher. Essa mulher aqui é um exemplo de pessoas que nós podemos ver visivelmente a manifestação de Deus na vida dela. O Senhor trouxe um tratamento genuíno para a vida dessa mulher. Se você for estudar a história dela, ela era uma mulher samaritana. Os judeus não se conversavam com os gentios, e muito menos com os samaritanos. Ela era uma mulher excluída pela sociedade. Então Jesus começa a fazer um tratamento na vida dela. No versículo 9 nós começamos a ver o tratamento de Jesus em relação a essa mulher. A mulher samaritana lhe perguntou, como podes o Senhor, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos, não conversam. Jesus chegou naquele poço para tratar a vida de uma mulher. A Bíblia não fala o nome dela, fala que é mulher samaritana. Essa mulher, ela tinha um espírito de inferioridade, que ela não frequentava aquele poço. Um poço furado por Jacó. Ali os judeus tiravam água, os gentios e também os samaritanos. O texto que eu acabei de ler agora há pouco fala que ela foi buscar água no horário de meio-dia. Eu quero chamar para a sua atenção o que a religiosidade faz na vida de uma pessoa. Para você começar a pensar sobre isso. Para você começar a meditar sobre isso. Quando o assunto é acusar ou apontar o erro dos outros. Presta atenção, queridos. Enquanto os judeus, os gentios estavam em suas casas se alimentando, o horário era meio-dia. Essa mulher estava indo no poço retirar água para começar a fazer os seus afazeres em casa. Por causa da religiosidade. Ela mesma falou para Jesus, olha, que eu saiba, os judeus não conversam com os samaritanos. Essa mulher desenvolveu dentro de si uma habilidade, desenvolveu uma estratégia de driblar essa situação. Porque senão ela morria. E aí Jesus começa a fazer o tratamento. Versículo 10. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria a água viva. Jesus fala, olha, se você conhecesse quem é que está pedindo água, você não me daria água, você pediria água para mim e eu lhe daria a água viva. Jesus começa a falar sobre as maravilhas do Evangelho, entendeu? A pessoa quando não está perto de Deus, ela tem a sua visão limitada. Quando Jesus fala isso para ela, ela imaginou que Jesus estava falando do poço, daquela água ali. Disse a mulher, Senhor, não tem com quem tirar essa água, o poço é fundo, onde pode conseguir então essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo, bem com seus filhos, seu gado bebeu? Quando Jesus fala, se você conhecesse quem fala com você, você não daria água, mas você pediria. Ela levou por esse lado. Ela pensava que Jesus estava falando daquele poço, daquela fonte, mas Jesus estava falando de algo mais forte, de uma fonte interna, que o conduziria para
uma vida eterna para a salvação. Então Jesus começa a aplicar o remédio. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E aí Jesus começa a tratar, né? Olha para você ver o que a religiosidade faz. Essa mulher começa a expor a sua dor. Versículo 15. A mulher diz: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar a este lugar. Eu acho muito forte esse versículo 15. A situação que essa mulher chegou para o Senhor e falar: dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem volte para este lugar. Essa mulher tinha no seu coração uma barreira muito forte. Ela frequentava aquele poço, como eu disse, porque ela necessitava. Talvez se tivesse um poço ali mais longe do que aquele ali, com certeza ela ia. Porque ela ia para um lugar retirar água onde não era bem-vinda, as pessoas não conversavam, e ela tinha um problema dela, da sua religiosidade, ela tinha o seu problema pessoal de pecado. Se você for ler o texto mais para frente, essa mulher foi casada 5 vezes, e o marido que ela tinha naquele momento não era o esposo dela. Aquilo para ela era uma vergonha, e por causa disso ela não queria estar naquele lugar. E então Jesus começa a curar ela. Ele disse: vá e chama o teu marido e volte. Eu não quero dar continuidade nesse texto, porque ele é muito longo. Depois vocês leem em casa. O que Jesus fez na vida daquela mulher? Jesus curou o emocional daquela mulher. Jesus curou o físico dela. Jesus curou a desonra que ela tinha. Aquela mulher virou uma propagadora da palavra do Senhor gigantesca. No final do texto, ela abandona Jesus, o seu cântaro, quando foi pegar água, a sua panela, e correu para a sua colônia, para a sua aldeia, e falou: olha, venham ver o homem que eu encontrei, o Messias. Falou tudo sobre a minha vida. E a Bíblia vai dizer que toda aquela população foram até Jesus, e ele ficou ali mais dias, mais outros dias, se não me engano 3 dias ali, continuando pregando o Evangelho. De uma pessoa rejeitada, de uma pessoa pecadora, a uma pessoa propagadora do Evangelho de Jesus. Amém? Eu quero caminhar para a conclusão, queridos. Se o Ministério de Louvor quiser subir, fica à vontade. Eu apresentei para vocês a muralha da limitação de Zaqueu. Eu apresentei para vocês a muralha da multidão. Apresentei para vocês a muralha do pecado. Conclusão: assim como Josué seguiu uma estratégia divina, Zaqueu tomou a atitude que derribaram seus impedimentos. Ação ao esforço. Josué marchou, Zaqueu correu e subiu na árvore. Ele não esperou a muralha cair sozinha. Ele se posicionou em cima dela. O encontro com a palavra. O grito de Josué derrubou pedras. A voz de Jesus chamando Zaqueu pelo seu nome derrubou o isolamento. Glória a Deus. O resultado? Em Josué, a muralha caiu para que o povo possuísse a terra prometida. Em Zaqueu, os muros do egoísmo, da ganância, do pecado caíram, e ele restituiu o que roubou e abriu a sua casa para Jesus. Conclusão: hoje houve salvação nessa casa. Quando as muralhas internas caem, a presença de Deus entra e transforma tudo.